O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje nos fala desse espírito de serviço humilde com que a gente deve servir a Deus sem esperar honras nem recompensas. A gente escutou Jeremias falando que faz o bem e em troca só recebe o mal, perseguição, tá? E aqui a gente viu o exemplo contrário, os filhos de Zebedeu querendo as maiores honras, os postos principais, e Jesus deu essa lição para eles: quem quiser se tornar grande, torne-se vosso servidor. E a respeito disso, irmãos e irmãs, vamos ver se eu lembro de uma historinha que eu escutei há muitos anos, para contar para vocês, que acontece lá no céu. Então tem um anjo que, tipo, o chefe dos grupos de anjos que tem lá, e ele chega para um deles e diz assim: hoje você vai receber a honra mais importante de todas. Você foi escalado para vigiar os jardins do lugar mais importante aqui do céu, o lugar onde mora Jesus, onde mora Nossa Senhora. E qual é a tua missão? É não deixar que nenhum desavisado assim chegue perto ou entre nos jardins dessa casa, desse lugar bonito lá no céu, onde mora Jesus. Entendeu a tua missão? O anjo: sim, Senhor. E aí foi lá todo feliz, faceiro, orgulhoso, para vigiar os jardins lá do céu, E de repente ele encontrou lá um homem que ele não reconheceu. Estava ali meio distraído, olhando para o alto, olhando para as flores.
E chegou perto dele e disse: não vou expulsar ele, não sei quem ele é, vou perguntar quem é essa figura que está aí no lugar mais importante, não sei se ele entrou por engano ou não. E chegou perto dele e disse assim: bom dia, senhor. Ele: bom dia. O senhor está fazendo aqui o quê? Não, eu fiquei aqui de dar um passeio aqui com a minha família. Se o senhor na terra foi algum papa importante? Ele: não foi nada disso, não. Mas então o senhor foi algum fundador de uma ordem religiosa, algum grande missionário? Ele disse: não fui, não. Aí o anjo disse: já sei, então o senhor foi um santo que fez muitos milagres espetaculares. E ele falou: não, na minha vida não fiz nenhum milagre também, não fiz milagre nenhum. E aí o anjo ficou sem saber o que perguntar para ele e disse para ele assim: bom, mas o que o senhor fez? O senhor deve ter feito alguma coisa boa para vir para o céu, né? Aí o homem ficou pensando e disse assim: eu acho que eu fiz sim uma coisa boa. O que o senhor fez? A minha mulher engravidou, eu sabia que eu não era o pai da criança, mas mesmo assim eu acolhi e criei o menino como se fosse meu próprio filho. Então eu acho que isso foi uma boa ação que eu fiz. Aí o anjo disse assim: bom, então pelo menos o senhor era um bom cristão, né, que fez que viveu o seu batismo, né, como um pai de família cristão. Aí ele disse assim: não, eu também não era cristão, não, e eu não recebi batismo, não. Sim, bom, mas o senhor, mas a sua família, ninguém foi batizado? E aí disse: não, meu filho foi batizado, mas não foi na igreja. E a minha mulher nunca foi batizada porque o meu filho falou que ela não precisava de batismo. Aí o anjo ficou indignado: mas como assim? Todo mundo precisa de batismo, que filho é esse que falou uma coisa dessa para o senhor? Quem é o senhor? Disse assim: eu já lhe explico, estão vindo ali, está vendo ali lá longe, está chegando o meu filho e a minha esposa para o passeio que eu falei que eu ia fazer. Aí o anjo olhou para lá e viu Jesus e Nossa Senhora se aproximando, né? Aí ele disse assim: caramba, era São José. Aí chega Jesus e diz para ele: meu pai, demorou muito? Ele: não, eu estava conversando com um anjo que veio aqui falar comigo. Ele: cadê ele? Sumiu, não vejo ele em lugar nenhum. Então o que essa história nos fala, irmãos e irmãs? São José, padroeiro da igreja, recebeu esse título de padroeiro de toda a igreja. São José, que é colocado do lado de Nossa Senhora em todas as orações eucarísticas, Quem foi ele? Não foi um grande papa, não foi um grande missionário, não foi um grande pregador, não foi um milagreiro, não foi fundador de ordem religiosa, foi apenas um pai de família, um homem simples, mas que soube escutar o que Deus queria dele e soube colaborar com aquelas poucas coisas que Deus pediu para ele, que Deus falava para ele nos sonhos, e naquele pouquinho ele foi fiel. Então, certamente São José mereceu aquilo que Jesus fala na parábola dos talentos, servo bom e fiel, como foste fiel no pouco, eu te confiarei muito mais. Então, São José, lógico que ele não foi fiel no pouco, porque não é pouco cuidar de Jesus e de Nossa Senhora, mas
Jesus confia a São José, né, como padroeiro, como intercessor, toda a igreja, todos nós, que somos um só corpo e um só espírito em Cristo. Como São José cuidou do menino Jesus, e cuidou de alimentar o corpinho de Jesus desde que ele era pequeno. Ele também continua cuidando de todo o corpo de Cristo, que é a sua igreja, que tem nós como seus membros. Esse São José que trazia o pão para a casa de Nazaré, e esse pão alimentava Jesus e se tornava o corpo de Cristo. Então, São José tem uma relação com a Eucaristia, porque era aquele que levava, como nós levamos no ofertório, levava o pão para se transformar no corpo de Cristo. E por isso a gente confia todas as coisas a São José. E eu conheço muitas pessoas que dizem assim: não, para São José você tem que ser específico. Quando você vai pedir uma coisa, tem que pedir bem direitinho o que você quer. A minha irmã, que mora no Rio de Janeiro, ela estava precisando de um emprego. Ela está sempre lá com São José, maior devota de São José que eu conheço. Aí ela diz assim: São José, eu preciso de um emprego. Eu gostaria de um emprego numa escola. Como eu tenho que cuidar do meu pai, que está muito idoso, eu só posso trabalhar meio turno. Mas eu também não posso ganhar muito pouco, tem que ser um salário mais ou menos bom. E depois, não pode ser muito longe daqui de casa, tem que ser um lugar que eu pudesse ir até a pé até lá. Então, ela fez todo esse pedido para São José, explicando bem direitinho o que ela queria. Dali, uns dias, ela recebeu uma entrevista de emprego, Era uma escola, ficava ali perto da casa onde eles moram, lá no Rio, dá para ir a pé até lá, da casa. E era um colégio levado por umas irmãs, que levavam uma escola. E dizia assim: olha, a gente está precisando aqui de uma coordenadora para a escola, mas é só meio turno. Você aceita? É assim, eu aceito. Olha, mesmo sendo bem um meio turno, mas a gente paga bem, tá bom? Tá bom, não tem problema nenhum, Que problema vai ter, Aí já fez o acordo com as irmãs e tal. E no final ela disse assim, estava saindo já, disse assim: irmãs, por curiosidade, qual é o nome da congregação de vocês? E ela disse assim: nós somos as irmãs de São José. Então, isso para ilustrar um pouquinho como São José cuida de nós, E não só ele nos dá esse exemplo de um serviço simples, de um serviço humilde, mas muito fiel a tudo que Deus pede, como também ele intercede por nós, escuta os nossos pedidos, e assim como ele cuidou do menino Jesus, assim ele cuida de todos nós. Então vamos, nessa novena de São José, renovar a nossa fé na intercessão desse santo e confiar a ele também as nossas preocupações, porque foi o próprio Deus que colocou ele como padroeiro, como cuidador de toda a igreja, E como a liturgia
faz, ela se apropria daquela passagem do Gênesis, que era dirigida a um outro José, mas com muito mais razão ela se dirige ao nosso São José, né? Quando o faraó falou sobre José do Egito, né? Disse, tudo aquilo que vocês precisarem, vão até José. E José vai conseguir, né? Então, ide a José. E aqui a gente termina essa nossa reflexão, né? Deus hoje repete para nós, ide a José, ide a ele, que foi o administrador, aquele que ficou aos cuidados do Filho do nosso Pai eterno, que vive e reina pelos séculos dos séculos.